Gente, dentre todos os assuntos que vai cair de matemática no concurso do Banco do Brasil, você sabe me dizer qual é o assunto mais importante? Tá? Eu já vim aqui em outras aulas, respondi perguntas com vocês e hoje eu vou trazer para vocês qual é a pergunta mais importante do Banco do Brasil ou qual é o assunto de matemática mais importante. Beleza, gente? Pessoal, eu sou o professor Maicon Sisoto. Eu vim aqui para ajudar vocês agora nesse momento a passar no concurso do Banco do Brasil, especificamente na parte de exatas, tá bom? Se conseguir um tempo a mais aí na frente, eu trago outros assuntos também, mas aqui eu vou trazer o assunto de matemática. Se você não sabe o que vai cair, você pode ler o edital ou você pode bater um print agora da tela aí, ó. Pega aí, bate um print, porque são esses assuntos que tem lá no edital da parte de matemática. Lembrando que a parte de matemática vão valer 1,5 cada questão, tá? Que são 15 pontos, que são 7,5 pontos, né? Perdão. Junto com matemática financeira, junto com matemática financeira, fecha aí os 15 pontos, junto com a língua portuguesa, tá bom, gente? É 15 pontos de língua portuguesa, 15 pontos de matemática. Mas quando você olha os assuntos assim, você consegue me dizer quais desses assuntos aqui é mais importantes? Será que os sistemas de números inteiros? Será que os sistemas de medidas? Será que lógica proporcional, conjuntos, tá bom? Gente, eu vou deixar aí para vocês colocarem no comentário qual é o assunto mais importante de matemática para o concurso do Banco do Brasil. Tá bem, gente? Eu vou resolver algumas perguntas aqui, vocês vão se ligar até o final, mas comenta aí antes do final, tá? Para você saber se você acertou mesmo qual é o assunto mais importante. Tá bom? E a parte de matemática financeira, tá? Eu faço isso em todas as aulas, vou mostrar para vocês. Vai cair aqui esses assuntos que estão aqui, tá bom? Então, se você tem facilidade ou tem dificuldade em entender esses assuntos, se inscreve aqui nesse canal, porque eu sabendo que se você se inscreveu, está gostando do assunto e assim eu trago mais assuntos para vocês a respeito do concurso do Banco do Brasil e também tem uma surpresa aqui depois de eu resolver a terceira questão. Bora para frente? Três questõezinhas de matemática de assuntos importantes. E aí, qual é um assunto importantíssimo? É a parte de trabalhar com porcentagem. Ah, juros? Calma lá. A parte de porcentagem é diferentinho é um pouco diferente de juros, tá? Porque a parte de porcentagem você pode começar a aplicar ela de várias e várias vezes e isso ir aumentando, virando um bolo, tá? Vocês vão ver isso na terceira questão. Essa primeira questão aqui é para dar aquela animada, para ver se você tem essa noção básica de porcentagem, tá? Se você não tem a noção básica de porcentagem, fica comigo aqui, que eu vou te dar algumas ideias de como resolver porcentagem, assim como eu fiz nas duas aulas anteriores. Beleza? Bom, então vamos lá. Vou ler a questão com vocês, aí eu vou fazer uma reflexão e depois eu vou resolver ela, tá bom? Para a aula não ficar tão extensa. Vamos lá. Uma determinada empresa vem adotando uma política de reajuste de preços, coisa que todo mundo adora, né? De modo que o preço de seu principal produto sofre um reajuste de 10% em setembro de 2017. Tá? Em outubro do mesmo ano, o produto sofreu um novo ajuste de 5% sobre o valor do mês anterior, mês de setembro. Tá? E um mês depois, um terceiro reajuste de 6% que foi aplicado em cima do preço do mês de outubro. Beleza? Então são 3 meses consequentes aí, de modo que foi reajustando o valor, e ele não falou o valor, posso usar qualquer valor, posso usar X, Y, Z, ou um valor aí que eu posso chutar que facilita a minha vida, tá? E aí então vem a pergunta. Isso é uma coisa importantíssima, gente. Vocês têm que saber claramente qual é a pergunta de matemática. Por quê? Porque o cara que elabora a prova de matemática não tem muita noção de como elaborar. Então, para você, tem que estar claro o que é pergunta e o que é dados. Tá bom? Vamos lá, então. Então, já tiramos os dados, o enunciado, agora é a parte que ele vai perguntar. O valor mais próximo da variação percentual acumulada nesse período, considerando exatamente os três reajustes apresentados, é. Já viram que tem um monte de palavra aí que envolve aqui, né? Nesse finalzinho da pergunta, tem um monte de palavra aí que talvez te confunda, talvez não, né? O valor mais próximo, e lá embaixo está exatamente aos três. Isso daí é uma coisa que o pessoal da banca da Sesgran Hill, eles fazem para filtrar mesmo, gente, tá? E a ideia é essa mesmo, porque se eles querem pessoas que tenham o conhecimento de verdade de porcentagem, tá? Então aqui ele também tem que ter um conhecimento de linguagem. Se vocês olharem no edital, língua portuguesa vale muita coisa, tá? Por causa que você tem que saber essa relação de conversar com as pessoas.
tá bom? Então, e aqui é claramente isso. Se você não entendeu o enunciado, ele te filtra, porque você vai responder e vai responder errado, tá? Então, ele quer um valor mais próximo, tá? Dos 3 meses exatamente. Viu como ficou meio bagunçado isso? Tá? Então, ele quer o valor mais próximo de quê? Do reajuste. Então, existiu um valor, um preço aí de um produto e ele reajustou 3 vezes, né? Na primeira vez, ele reajustou 10%. Na segunda vez, depois desse reajuste, né? Isso é chamado de juros sobre juros, que é a tal do juros composto, né? Ele reajustou de novo, só que agora somente 5%. E um mês depois, de novo, mês de novembro, ele reajustou, tá? Mais 6%. O que é isso? Juros sobre juros. Então, esse 6% é em cima do valor do mês de outubro, esse 5% do valor do mês de setembro e esse 10% do mês anterior. Mas qual é o valor do mês anterior? Ele não falou e não precisa, porque a gente consegue chutar um valor legal aqui, ó. Vamos escolher um valor legal. 100. Por quê? Porque 100, se o 100 é a totalidade, o todo, 100 é 100%. Então, o resultado que der de diferença já vai sair como porcentagem. Estão se ligando? Tá? Então, aqui, ó, se o valor daquele produto fosse 100 no mês de setembro, com o reajuste, ele foi para 100 mais 10%. Daí, na aula anterior, eu mostrei como é que faz a regrinha de 3 ali para calcular a porcentagem. Vou fazer na próxima questão. Mas você já deveria saber que aqui daria 110, né? Porque 10% de 100 é 10. Então, 100 mais 10, 110. E agora vai ter um ajuste de 5% desse valor aqui, tá? E aquele ali, então ele vai ser 110, e agora 5% desse valor, né? 110 igual a 100%. Então, x é igual a 5%. Então, você vai resolver esse x aqui, certo? Ah, professor, mas se você ensinou um jeito mais fácil. Eu ensinei um jeito mais fácil. Sempre a gente pode pegar o 1%, né? O que seria o 1% aqui? Pega o valor de tudo e divide ele por 100. Então, ele vai dar 1,1, ou seja, 1,10. Certo? Se isso é 1%, quanto que é 5? É 5 vezes isso daqui. Certo? Então, vai ser o 110 mais... O que é o 5%? 5 vezes 1,1. E nesse caso aqui, então, vai ser... Deixa eu limpar aqui para vocês, para a gente. E aqui, então, ele vai dar 5,5. Tá? Então, aqui ele é 110 mais 5,5. Então, aqui vai ter um valor de 115,50, tá? E aí que a gente vai fazer todo esse processo de novo. Agora, o 100% não é mais esse 110 ali. O 100% agora ele é uma coisa... Deixa eu aumentar aqui, deixa eu limpar ali. Não é mais 110. Do mesmo jeito que agora não é mais 5%, é 6. Do mesmo jeito que aqui não é 5,5, é um valor que a gente tem que calcular. Tá? Então agora ele é 115, opa, vamos arrumar melhorzinho isso daqui. Vai ser 115,5. Isso é 100%, então x é equivalente a 6%. Por quê? Porque isso vai ser o acréscimo que eu vou dar aqui para aparecer ali. Tá, professor, mas daí? E aí que eu vou comparar com o valor inicial depois. Beleza? Então, para fazer isso daqui, você pode multiplicar cruzado, né? Como eu falei para vocês, multiplica cruzado é um processo legal de fazer também, porque daí você tem certeza que você chegou no valor da porcentagem dos 6%, quanto que vale 1% disso? Então, a vírgula vai parar ali, ele vai ser 1,155. Tá? Isso é 1%. Então, o que que é 6? É 6 vezes isso daqui. Tá? E se você realizar todo esse processo aí, você vai ver que o 6% dos 115,5 vai me dar 6,93 aproximado, tá? Então aqui vai ser 115 mais 6,93. E quando você soma isso, vai me dar aqui 122,43. Deixa eu mudar a cor aqui para deixar um pouco mais claro para vocês. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. 122,43. E aí, o que que você faz com essa resposta?
Ah, já coloca ali. Isso. E olha que doido, né? 122,43, né? Então, aproximadamente, se você for acumulando de pouquinho em pouquinho essas porcentagens, no primeiro mês foi isso, depois foi isso. Mas se fosse direto, ele aumentou de 100 para 122. Ou seja, aumentou 22,43%, ou como tá ali, né? 22,4. Beleza, gente? É complicadinho mesmo, né? Porque a ideia deles é que esse assunto seja um assunto aí que filtre bastante a galera. Inclusive, é um assunto muito fácil, né? E olha que coisa, gente. Se você aí não é graduado numa área que tem exatas e tudo mais, talvez você tenha dificuldade nesse processo, né? E se você tem dificuldade nesse processo aí, se você precisa de algumas questões a mais para resolver ou de algumas coisas a mais, eu deixei um formulário, gente, onde você pode pôr a sua dificuldade ali, porque você colocando a sua dificuldade ali, eu venho nas próximas aulas e trago exatamente o assunto que você tem dificuldade, tá bom? E também eu consigo te mandar direto, quando sair a aula aqui, eu já consigo mandar direto para você no seu particular, tá bom? Gente, olha essa questão, que questão inteligente. Questão inteligente, uma questãozinha demorada, tá bom? E diferente dessa, é uma questão demorada, mas olha como que ela é inteligente e como que ela trabalha com essa ideia de porcentagem, tá? Aí juros, não, essa parte é porcentagem, não é juros, tá? Os juros foi a questão anterior, que a gente foi acumulando ele, a gente poderia ser juros sobre juros. Mas nesse caso aqui é somente porcentagem. Vou ler com vocês. Num laboratório de testes de combustível, uma mistura de X gramas de Y% de álcool significa que Y% dos X gramas da mistura é álcool. Tá? Então, uma certa porcentagem, uma parcela, né? Vamos supor que tem um copo um copo dessa mistura, e dentro dessa mistura a gente tem gasolina, e acima ou abaixo, ou misturado junto com a gasolina, a gente tem álcool. Mas com quantos por cento? Tá? Dependendo da mistura, vai ter um tipo de nome isso daí. São três misturas, olha ali. Um engenheiro está trabalhando com três misturas. Tá? A primeira mistura aqui, então, é de 10%, a segunda mistura é de 20% e a terceira é de 30%. Usando porções dessa mistura, ele elabora uma nova mistura, que é de 25%, tá? Então ela fica aqui entre esses dois, né? Um pouco acima dá para misturar, e de álcool, e o restante ele junta num frasco. Aí vem a pergunta. A taxa percentual do álcool da mistura formada no frasco onde ele despejou os restos é de quanto? Então tá, o cara fez as experiências dele, aí tudo que sobrou depois, olha lá, o enunciado dizendo o que você vai ter que fazer. Não, o enunciado vai ter que dizendo os dados que você vai tirar, tá? Então ali você vai ter que tirar essas informações. E a pergunta é: o que ele jogou fora, o que ele deixou de resto, qual é a porcentagem disso? Ah, basta você fazer diferença ali. Não, gente, é uma questão longa, porque é uma questão que filtra. E lembrem disso na hora de resolver a prova de vocês da Sesgran Rio no dia do concurso, tá bom? Por que que estou dizendo isso para vocês? Porque não é simples. Não é uma coisa que você vai tirar uma nota na escola, tá bom? É uma coisa que é complicadinha. Então vamos dar uma olhada aqui, tá? Primeiro, a mistura A. Na mistura A, 40, 40 gramas, significa que se for 10%, quantas gramas são de álcool? 4 gramas. Tá. E na mistura B, é 20 gramas. Tá lembrando que essa parte aqui de calcular a porcentagem eu fiz em outras aulas, tá bom, gente? E ele quer saber 20%. Se você calculou 20% de 50 gramas, você vai ver que ele é 10 gramas. Na C, é 30% de 50 gramas, ou seja, das 50 gramas, tem 15 gramas. Tá, professor? Mas e aí? E é que se isso daqui é álcool, vamos colocar o álcool com uma corzinha azulzinha, se isso aqui é álcool, o restante que tem é o quê? É gasolina. E qual é o restante no primeiro? No primeiro de 40, então aqui tem que ser 36 para fechar. Do 50, tem que ser 40 para fechar. Do 15, tem que ser 35 para fechar.
Tá, mas e aí, professor, o que você está fazendo com isso? Eu estou sabendo exatamente o quanto que eu tenho de gasolina e o quanto que eu tenho de álcool. Por quê? Porque ele não tirou demais de fora para criar essa primeira mistura aqui, ó. Essa mistura que ele faz a 60 gramas de 25. Então, quando eu descobrir quanto de álcool tem ali, eu sei o quanto de álcool foi tirado dessa soma aqui. E quanto que dá essa soma? Se você fizer essa soma ali bem bonitinho, né? Você vai conseguir ver que aqui vai dar 29 gramas, mais, aqui vai ter, no total aqui, 111 gramas de gasolina, tá? Tô diferenciando a gasolina e o álcool apenas de uma corzinha. No dia da prova você pode fazer isso, não sei, com um X e um Y, igual ele tentou fazer aqui, mas somente assim você já saber o que é o que, tá? Então, dessas 60 gramas, quanto que é de gasolina, quanto que é de álcool? Não sei. A gente sabe que 25% é álcool, que dá quanto? Aí você faz a regrinha de 3, tá? Então, se 60 gramas é 100%, é tudo, a gasolina mais o álcool, né? X gramas vai ser igual a 25%. E agora não está tão difícil de você descobrir isso daí, né? O 25% que você pode multiplicar cruzado, pá, e tudo mais. Inclusive, eu indico vocês que têm dificuldade de treinar esse processo aqui, né? Transforma esse meinho num sinal de igual, vai lá os 60 vezes 25, e depois está aqui x vezes 100. Aí o 100 passa dividindo, tá? E aí vocês vão descobrir, então, que o valor de x aqui, então, dos 25% vai ser de 15 gramas, tá? O que que significa isso? Que é 15 gramas de álcool. Então, aqui foi extraído 15 gramas de álcool. E olha que questão, eu gostei muito dela, gente, mas ela é uma questão que ela filtra bastante a galera, né? Se você saberia chegar na resposta, você já coloca nos comentários aí, por favor, mas coloca também de onde você é, para a gente saber até onde está chegando esse vídeo aqui, tá bom, gente? Para saber se eu estou ajudando somente você ou mais gente da sua região a conseguir a aprovação também, né? E aqui de gasolina sobrou quantos? Se 15 gramas era de álcool, desses 60, né? Então significa que para fechar 60 teria que ter 45 gramas de gasolina, que é o que vai estar aqui desse ladinho, né? Então menos 45 gramas de gasolina, tá? Mas por que isso? Porque agora esse total que sobrou aqui de álcool e de gasolina junto, ele vai me dar a resposta, tá? Porque daí eu vou achar uma quantidade total, e essa quantidade total vai ser 100%, e o que aparecer aqui nesse cantinho, né? A gente vai ver aqui que é 14, ó, 14 gramas, vai ser a porcentagem do total. E quanto que é o total? 100 e... Opa, 111 menos 45. Isso aqui vai dar 66. Tá? Então, o 100% é quanto? O 100% é 80 gramas, né? E aí, professor, e agora? Regra de 3. De novo, essa mesma regrinha de 3 desse canto aqui, só que agora com quem? Com o 80. Tá, professor, mas como assim? Eu não sei a porcentagem. É, você vai descobrir a porcentagem, tá? Então, 80 gramas é igual a 100%, tá? Então, 14 gramas é igual à porcentagem do resto que sobrou no frasco que ele despejou ali, tá? Porque esse 14 gramas é a porcentagem de álcool, tá? Mas qual é essa porcentagem? Tá? Entendam que isso não é juros, gente. Isso é somente o cálculo de porcentagem. Inclusive, essa questão aqui é somente uma questão de porcentagem. É básico, mas ainda assim é uma coisa muito detalhada, né, para chegar na resposta. Multiplica cruzado. Multiplicando cruzado, você vai ter aqui o x vezes o 80, então 80x. E do lado de cá, o 100 vezes o 14, 100 vezes 14 dá 1.400. Se você realizar essa divisão aqui, você vai ver que o valor dele vai ser de 20... Opa, perdão. Vai ser de 17,5%. Tá bem? Ah, mas jamais eu chegaria nisso. Gente, qual que é o processo para você chegar nisso? Vamos lá. Primeiro, a pergunta. Se você sabe qual é a pergunta,
Qual é a pergunta? Qual que é o segundo passo? Sobre qual é a pergunta? Qual que é o segundo passo? Tirar os dados, tá? Por quê? Por causa que esses dados aqui não tinha nada a ver com a pergunta, né? A pergunta era o que ele jogou fora, mas esses dados me dariam o caminho, a trilha. E depois a fórmula. Tá? Mas qual foi a fórmula que você usou? Nesse caso aqui a gente só usou a regra de três, né? Formulamos isso com uma regra de três. Tá bem? Diferente da próxima questão, que é uma questão mais simples, e se ela é uma questão simples, você tem que acertar. Gente, gostou dessa questão? Se gostaram dessa questão, deixa eu curtir aí, para eu saber que eu estou te ajudando e não estou te atrapalhando, né? É, bom, vamos lá. Para a próxima, a próxima questão não é uma questão muito complicada, é uma questão apenas de proporcionalidade, tá? Que envolve também então a parte de porcentagem. Olha que doido. E eu perguntei no começo da aula qual era o assunto mais importante, né? Quem sabe você sabe. E por que que porcentagem é tão importante para banco? Será não? Bom, vamos lá. Num curso de utilização de software que edita imagens, todos os alunos abrem essa mesma imagem. E o professor pede que ampliem uma ampliação de 25%, tá? Então ele pegou um valor ali e aumentou 25%. Como no primeiro exercício. Como o resultado não foi satisfatório, o professor pediu que todos aplicassem uma redução de 20% na imagem que já estava ampliada. Como o Aulo tinha certa experiência com o programa, ele desfez a ampliação de 25%. Para obter o mesmo resultado que os demais, após desfazer a ampliação, Aulo deve fazer o quê? Fazer uma ampliação de 5%, uma redução de 5%, fazer uma ampliação de 10%, fazer uma redução de 10%, deixar a imagem como está. Então tem que fazer alguma coisa e essa é a pergunta. Depois da pergunta, agora então, tirar os dados, né? Ah, ele não falou o tamanho da imagem. A imagem, ela é de 100, tá? Ah, como é que sabe disso? Para facilitar a sua vida. Então, 100 é 100%, beleza? Então, significa o quê? Que x é igual a 25%. E agora ficou fácil você responder isso e ver aqui que o x vale 25, tá? Então, a imagem foi de 100 para 125. E depois você precisa realizar uma diminuição, né? Você precisa saber quanto que é 20% desse valor. Por quê? Porque ele vai subtrair 20% de 125. Qual que é o 20% de 125? Ah, eu não lembro. Acha, acha o 10%. 10% é fácil, é só você voltar a casa uma vez na vírgula ali. Então vai virar 12,5. Significa então que o meu 20% vai ser o dobro, né? Que vai ser 25. Certo? Então, o que significa que ele voltou, olha que doido, diminuiu 20%, então ele voltou para 100, ele voltou para a imagem que estava antes, tá bom? E aí, então, ó, como o Aldo tinha certa experiência, ele desfez esse 25%, né, que é o Ctrl Z, ele desfez, já tem um pouquinho de conhecimentos de informática por trás dessa daí, então, ele desfez, ele voltou para o 100 também. Aí, para chegar, então, igualzinho dos demais, na letra A, tem que fazer uma ampliação de 5%. Não, já está no 100. E os demais estão no 100 também. Então, o que ele tem que fazer? Olha lá a letra D, a letra E, a última. Deixar a imagem como está, tá? E olha a diferença de uma pergunta para outra, né, gente? Não sei, o que que vocês pensam de perguntas nesse formato aí, tá? Eu vou deixar para vocês colocarem nos comentários, porque olha o tempo que eu levei para fazer a questão anterior e o tempo que eu levei para fazer essa questão aqui, né? Que coisa, não? E realmente as duas questões são questões feitas para complicar a vida aí do concurseiro, né? E se você é concurseiro aí e gosta bastante desse tipo de conteúdo, vou pedir para que você se inscreva no meu canal, tá bom? Porque a partir de agora eu vou começar a colocar conteúdos também referente à matemática e matemática financeira para o Banco do Brasil. A prova é da Sesgran Rio, tá bom, gente? Eu tô pegando mais aqui por causa dessas questões da Sesgran Rio. E para responder a pergunta que eu deixei no início, espero que você tenha deixado nos comentários aí, o assunto mais importante de matemática básica para a prova é porcentagem, tá? Então trabalhem com porcentagem aí, porque se você tem dificuldade nas outras coisas, matrizes, determinantes, porcentagem vai te pôr na frente. Tudo bem? E se você gostou dessa aula, compartilhe aí com o pessoal que também vai fazer o concurso, né? E se ele vai fazer na mesma região que você, espero que vocês dois passam, porque eu pretendo ajudar vocês dois da mesma forma. Tá bom? Gente, aquele abraço. Sou o professor Michael Cisoto e estou aqui sempre para ajudar você, porque aqui é o canal onde o conhecimento sempre vence a ignorância. Tchau, tchau. Até mais.